Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Rapaziada! E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo ótimo, cara. Boa noite aí. Boa noite. Feliz com esse projeto, feliz com... Hoje a gente começa de pé direito, né? Porque começamos hoje um dia de pagamento no Vasco da Gama, né? Exatamente. Então, muito feliz. A gente tem daqui a pouco também uma live importante. A gente vai falar sobre ela aí mais pro fim, né? Mas, assim, muito feliz com tudo isso. Beleza. Então, Thiago, assim, só pra galera entender o que a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer essa live semanalmente, né? E a gente precisa muito da participação das pessoas que estão nos assistindo aí. Quiser mandar sua pergunta no direct, já começa a mandar hoje. Quiser propor um assunto aí. Então a gente quer falar a relação assim, de tudo que o torcedor vascaíno gostaria de falar, entendeu? Então, assim, quanto mais você participar, mais nos ajudar a montar essa pauta aí, melhor. A gente separou alguns assuntos hoje para falar com vocês e a gente vai tentar o máximo possível não ficar em cima do muro. A gente vai tentar, né, responder aquilo que o Vasco não responde, digamos assim, né? A gente vai tentar ter essa responsabilidade aí. E, Thiagão, deixa eu te falar, em cima da pauta aí que você criou, o primeiro tópico nosso é sobre salários, cara. O que você tem a dizer pra gente aí sobre os salários? Pois é, né? Um dia bom. Hoje, como eu te falei, a gente estreando de pé direito, com salários pagos no Vasco da Gama. Eu conversei com o Carlos Leão, porque tinha saído na Net Vasco até uma matéria com fonte do GE a respeito de salários pagos, e tem uma correção que lá fala que os dos funcionários deve só o mês de junho, mas não, o Vasco pagou abril, deve maio e junho para os funcionários. Lembrando que o mês de julho ele só vence no dia 20 de agosto. 20 de agosto. Então, tem um acordo onde ele paga no 20 do mês sequente. Então, hoje foi pago o salário de jogadores. Aquele acordo que o Vasco fez de 800 mil para pagar em 12 vezes, estamos com 2 parcelas em dias, estão pagos, faltam 10 parcelas. E os salários, a gente pode bater no peito e dizer que hoje o Vasco está com salários pagos. Dentro do que foi acordado, sim, claro, tem muita gente que vai questionar porque o Vasco parcelou essa dívida, mas hoje no Vasco você não tem aí lembrando também que vários clubes reduziram esse pagamento, reduziram o salário de jogadores, e o Vasco foi um dos poucos que não mexeu no salário de jogadores. Fez um acordo, está pagando parcelado, mas não diminuiu o salário. Um grande abraço pro meu amigo Edmilson, que entrou aí, uma galera entrando, um grande abraço aí. E a mesma pergunta que eu te faço, Thiagão, o que você acha aí dessa situação dos salários pagos em dia, o que dá uma tranquilidade para o Vasco para trabalhar, aquela situação que o torcedor tem de ser motivo de chacota, de piada, uma coisa muito chata você ter uma fama de mal pagador, e eu acho que isso tem que mudar no Vasco, né? Exatamente. Então, assim, o que eu gosto muito é que a gente tenha a oportunidade de esclarecer aos torcedores que estão nos assistindo, né, que isso não é de agora, né, Thiago? Isso aí a gente já vem acompanhando salários atrasados há mais de 20 anos. Então, qualquer um que se propõe a acabar com isso no Vasco merece os nossos aplausos. Então, a gente tem que partir do princípio que nós precisamos ser um clube que já não tenha mais o problema com salários atrasados. Então a gente já vinha enfrentando isso. A última vez, para ter noção, que nós tivemos o salário em dia foi em 17, com a venda do Paulinho, na própria gestão do Campelo. Foi o último momento com salários em dia, né? E agora a gente está caminhando para isso. Então o cenário hoje é um cenário de não ter débito com jogadores, inclusive eles receberam até o direito de imagem, tá? 16 dias após o vencimento, o que é normal, teoricamente, né? E a gente tem a relação agora só de buscar a quitação total com os funcionários. Como você explicou bem, então o panorama é esse hoje. Não dever a jogador, não deve a jogador, e os funcionários devem o mês de abril e, aliás, o de abril foi pago hoje, deve maio e junho. E no dia 20 de agosto vence o terceiro mês, mas eu já vou deixar uma coisa para você aí, tá? Tem informações que
amanhã pode acontecer algo novo em relação a isso daí. Então vamos esperar, vamos aguardar aí, que eu acho que tem novidades para a gente e a gente vai conseguir ainda melhorar ainda mais essa situação financeira. Então o que eu queria que a torcida tivesse agora consciência, Thiago, e isso depende muito da gente, é que enalteça o trabalho que vem sendo feito. E aí, assim, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: você não precisa levar o Campelo para jantar na sua casa. Você não precisa levar o Campelo para ser o seu genro. Cada um tem a sua afinidade com as pessoas. Mas, cara, você chegar agora e falar para um presidente que colocou o salário em dia, falar que porque você não gosta dele, o trabalho dele não presta, eu acho meio incoerente isso. Então, a torcida ela tem que saber diferenciar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas você tem que também enaltecer quando for feito um trabalho adequado. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da galera ter o ranço do Campelo e, ao mesmo tempo, não aceitar as coisas que ele faz. Assim, até, eu não sei, assim, para a gente ir por uma ordem legal, eu sei que a questão do salário, ela acaba puxando esse assunto. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Adílio, pro Vascaíno Sincero, uma galera que tá entrando aí, Valentim. Eu tinha colocado essa pauta até, inclusive, na política, que a gente fala ali, se você vê no segundo item da pauta política, a gente vai falar de uma análise dessa gestão e da situação de uma provável reeleição. Até pra gente... Então, beleza. A gente fala lá pra frente. Manter uma sequência, né? E a gente não aborda esse assunto de gestão agora. Mas é importante a gente reiterar: salários estão pagos. É importante os salários pagos para o que a gente vai falar agora na segunda pauta, que é a respeito de contratações. O Vasco, com esse acordo, ele teve aí as condições de correr atrás de negócio. Claro que o torcedor vascaíno anseia ou espera por jogadores de nome, pessoas conhecidas, e a gente tem que conversar aqui a respeito da situação. A gente lembra que o ano passado, por correr atrás de nome, o Vasco foi ao mercado trazer o Bruno César, o Valdívia e outros mais, que acabaram não dando tão certo no elenco. Eu sei que a situação de trazer jogadores não tão conhecidos no mercado brasileiro, ela às vezes deixa de fato a gente com uma pulga atrás da orelha, de entender se esses jogadores vão se encaixar. Então a segunda pauta é essa, cara. A gente vai falar aí do Paredes, o Carlinhos e o Neto Borges, né? Que são os três que estão praticamente fechados com o Vasco da Gama. Exatamente. Bom, então assim, e ainda surgiu uma ideia hoje, né? Que tá rodando as redes sociais aí, daquele jogador francês, né? Nasri, né? Então, ou seja, ninguém confirmou ainda, né? Ninguém confirmou ainda, mas quem sabe uma especulação. E outra coisa, se você me permite te dar uma informaçãozinha aí, não descarto o Guarim ainda não, tá? Eu tô vendo essa notícia aí também, de que o Guarim, depois do ultimato do Vasco da Gama para poder cancelar ou fazer uma rescisão, né? Parece que o negócio deu uma virada e provavelmente a gente vai ter algumas notícias aí sobre a volta do Guarim. Olha só, eu vou falar sobre o Guarim, porque eu imagino o seguinte: essa situação da capa chamou a atenção no Brasil e chamou a atenção dele também, com certeza, porque mostra a força, mais uma vez, da torcida vascaína em uma festa que ele não quer estar fora, né? Exatamente. Então não me admira aí, não me admira o Guarim tá realmente fazendo um esforço para voltar. Eu acho que mesmo que a gente perca o Guarim no início do Campeonato Brasileiro, ele é um jogador muito importante para o elenco para dar sequência no ano. Exatamente. Bom, você comenta então sobre o Paredes, qual é a sua opinião sobre ele, e aí depois eu faço um parâmetro também um pouquinho e a gente vai seguindo a nossa sequência aí. Beleza, o Paredes, cara, eu não acompanho bastante. Eu vi algum jogo com o Internacional, porque eu gosto de acompanhar todos os jogos. Para quem é cartoleiro, gosta de jogar o Cartola. Você sabe que a gente tem que estar acompanhando essa questão de estatística, de jogos. Então, o Guilherme Paredes é um jogador taticamente, acho que muito interessante para o Vasco, obediente pra caramba. É um cara que ajuda na recomposição, na marcação, tenho dito isso. Porque eu vi algumas entrevistas até falando,
ele não é um jogador que joga para a torcida, é aquele carregador de piano. O Vasco ele tem um problema, e aí a gente pode conversar taticamente o desenho do time, para você que gosta muito de conversar sobre o esquema tático com o qual o Ramon vem jogando, onde ele prende o Henrique, e o lado esquerdo do Vasco talvez não renda, e a gente, eu vou aqui fazer o meia-culpa, e concordar com você em uma situação, a gente acaba botando a culpa só no Henrique, na situação do lado esquerdo não funcionar. O Henrique é um jogador que, sim, eu acho limitado, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Neto Borges, a gente pode abordar um pouco sobre o Henrique, mas a gente tem que entender que o Vasco joga com dois jogadores que não são canhotos pelo lado esquerdo, que é o Benítez e o Thales Magno, nenhum é canhoto. Esse Paredes, ele joga com a perna esquerda, apesar de não ser canhoto, ele tem a habilidade de jogar do lado esquerdo, joga com a perna esquerda, tem vários gols feitos com a perna esquerda, assistência, e joga com a perna direita. Então, é um jogador interessante por isso, ele pode ser usado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí você vai ter uma pessoa que joga com um jogador que joga com a canhota do lado esquerdo, e ele pode dar essa profundidade que está faltando no lado esquerdo, porque quando o Thales, qual é a tendência do jogador direito, Thiagão? Ele nunca vai levar para a linha de fundo, que é o lado esquerdo dele, ele sempre vai trazer para o meio. Então o Thales... Fazer diagonal na saída da área, né? Ele sempre faz essa diagonal e ele embola com o Cano e o Benítez. Então não tem um jogador para abrir, para dar essa opção. E talvez o Paredes seja esse refúgio, seja essa situação, essa opção a mais o Vasco do lado esquerdo, porque no futebol a gente vive muito do equilíbrio. Não adianta você ter um lado só bom e o outro ruim, porque o adversário vai te neutralizar muito fácil. Então, se elimina as jogadas do lado direito, a gente tem uma boa saída e um escape do lado esquerdo também. E aí, assim, de novo, né, eu tenho que sempre ser responsável pela essa avaliação chata, né? Eu estou me tornando aquele cara que está falando aquilo que a torcida não quer ouvir, né? Então, assim, mas enfim, a gente precisa debater isso. Uma coisa é certa, Thiago, a gente não tem a certeza de que nenhuma contratação tem 100% de certeza que vai dar certo, que vai ser o melhor do mundo. Então, eu acho que a gente precisa observar o jogador para daí então fazer. O que o comentarista faz? Qual é o nosso papel? Ficar lá estudando o que o cara apresentou em outros times e tentar ver o que isso vai ter de encaixe no time do Ramon. Agora, uma coisa que eu observei nessas 3 contratações aí é que são jogadores voluntariosos, jogadores que se entregam para o time. O que significa isso? Eu percebo que você já começa a ter um norte em relação à contratação. Eu não estou trazendo Paredes porque ele jogou bem em tal ano. Não, eu estou trazendo Paredes porque eu acho que ele pode se encaixar na metodologia de trabalho do Ramon. E aí o trabalho do Mazuco, ele faz direitinho isso. Ele encaixa os jogadores no esquema tático. Não o esquema tático encaixar. Você não vê isso no Vasco, hein, Thiagão? Uma metodologia então isso que eu ia falar agora. Falando coisa legal agora. Entendeu? Então isso que eu ia falar agora. Então a gente tem que enaltecer. Isso significa que o Ramon está com muito respaldo, e aí, diga-se de passagem, esse respaldo do Ramon, eu entrego para ele, eu estou confiando demais no trabalho do Ramon, entendeu? E aí, o que eu quero que a torcida entenda agora? A gente não pode chegar e falar, por exemplo, o último jogo do Neto Borges foi um amistoso que teve no início do ano. Ele não jogou quase nada. Mas, Fontes, você que já foi jogador, né? Já tem aí o know-how para falar isso. Cara, jogo amistoso, voltando de férias, você não pode falar que esse futebol apresentado ali é o futebol que verdadeiramente representa o que o jogador pode, né, converter. Agora, se você pega os dados de 2018, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Suécia. De então, 4 a 5 meses parado, estão quase todos. Exatamente, entendeu? Então, assim, sobre o Paredes, o que eu quero tentar se aproximar mais é que o Paredes ele já tem uma forte tendência a entrar como titular no jogo contra o Sport, porque o Vinícius continua machucado, ele tem essa lesão na panturrilha,
entendeu? Então o Vinícius provavelmente não vai estrear junto com o Vasco no Brasileiro. Fiz um vídeo hoje falando. Você fez o vídeo hoje, né? Então, a gente tem duas opções, ou o Parede ou o Gabriel Peck, né? Porque o Gabriel Peck fez a função bom, mas eu acho muito jovem também. Mas pode concluir, eu também penso dessa forma aí. Não, então, aí o Peck, ele entrou muito bem, mas a gente tem que salientar também que o Peck entrou bem porque o Bruno César entrou bem, né? Então eles fizeram ali, e aí de novo, né? Falar aquilo que a torcida não gosta. Cara, o Felipe Bastos está jogando bem, entendeu? Então vamos enaltecer o trabalho do Ramon. O Ramon está extraindo dos jogadores algo que você não via. Então eu falo assim mesmo. Eu estava muito confiante que o Vasco enfrentasse o Palmeiras agora. Quem assistiu o jogo ontem, cara, dava vontade de chorar no segundo tempo. Sabe, ontem Palmeiras e Corinthians foi um jogo horrível de feio. Horrível de feio. Entendeu? Então eu queria que, se possível... O Palmeiras mudou a cara depois que saiu o Dudu, né? Eu não vi ainda um jogo do Palmeiras. Eu estava assistindo Internacional e Grêmio. Tá. Então, ó, aqui a gente já tem uma pergunta da galera aí, ó, do Alt Rio. Isso é um grupo aí, ó, que a gente está trabalhando com esse grupo. Eu não estou trabalhando muito, eu estou ajudando os caras, mas é para enaltecer o trabalho da torcida Off Rio, que já é o próximo tema que a gente vai falar aqui. Se a gente aprova a contratação do Carlinhos. Aí, se você já puder aí mandar a resposta. Cara, o Carlinhos, eu não tenho como aprovar ou reprovar. Você falou tudo aí agora. A gente precisa ver eles trabalhando. Por indicação, dos três, o que eu ouvi falar que o Carlinhos é o melhor disparadamente. Diz que é um cara que é brigador, raçudo, joga muito, vem numa evolução, diz que foi destaque no Campeonato Português no time onde não caiu muito por conta dele, né? Então, assim, dos três, o que eu tenho visto falar muito é sobre o Carlinhos, numa sequência Carlinhos, Paredes e, por último, o lateral aí, né? O Neto. Então, o Carlinhos, eu tô ansioso para ver esse jogador no meio de campo, parece ser um jogador interessante. Não consigo te dizer com precisão se vai ser uma boa contratação ou não, sem ver isso dentro de campo, né? Na prática. Beleza. O Carlinhos, cara, é aquele cara voluntarioso que eu falei com você, né? Que é aquele que vai jogar de segundo volante, já próximo da meia, que é aquele volante que se aproxima mais do meio de campo, que é aquele cara que tem um passe mais elaborado. Ele pode atuar como meia, entendeu? Ali no meio de campo, fazendo a transição. E ele pode também avançar um pouco mais. Então eu vejo o Carlinhos como um cara cerebral, entendeu? Ele é um cara que pode contribuir muito com o meio de campo ali. E se o Guarim voltar? Joga os dois? Se o Guarim voltar, nós temos duas cabeças pensantes, que podem ser feitas substituições em relação ao Bruno César no segundo tempo, entendeu? E pode ser feita também uma transição com o Bruno ali. E eu acredito, inclusive, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ontem eu estava vendo, como a gente colocou agora, essa pergunta tá aí, eu não estou conseguindo tirar, mas tudo bem. Eu vou daqui a pouco, eu vou tentar tirar isso daí. A relação é o seguinte, Thiago. Eu estava vendo ontem aqueles programas do Sport TV que falam sobre os jogos, né? E aí o PVC estava fazendo um comentário sobre o Luan, que era do Grêmio, hoje está no Corinthians. E o PVC uma vez perguntou para o Luan, falou assim, Luan, qual é a posição do... Uai. Cadê o Fontes? Só um minutinho, esperar o Fontes aí entrar. Eu fui tirar o negócio aqui, tem um X, isso vai sair. Isso. E aí o que acontece, Fontes? A questão do Luan é que o Luan, ele é um cara que o PVC perguntou para ele o seguinte, qual é a posição do ataque que você joga? E aí o Luan respondeu, ele falou, cara, eu jogo em todas. E aí o PVC foi falar o seguinte, cara, hoje eu vou procurar o Luan no ataque, eu não sei qual posição ele joga, entendeu? Então, assim,
o que eu queria que as pessoas entendessem é o meu medo que aconteça com o Thales isso. Sabe? Que o Thales hoje a gente não sabe. Lembra da discussão que nós tivemos? Discussão não, né? Debate mais acalorado nós tivemos no Atenção Vascaíno para saber o que acontece com o Thales. Meu medo é que o Thales perca tempo precioso da carreira dele tentando se adequar àquela zona de ataque dele ali, entendeu? E aí, pensando nessa situação, funciona a mesma coisa, porque o Thales, eu acho que o Thales poderia voltar e jogar no meio de campo, para fazer aquele pivô com o Cano ali, fazer aquela tabelinha, aquela coisa toda, né? Mas para a gente não perder o foco do Carlinhos, eu acho ele um jogador cerebral, voluntarioso e que vai ajudar muito o Ramon nessa questão do meio de campo com o ataque. Beleza? Beleza, só uma observação. O Thales, para mim, joga só alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o Vasco está se armando já para o resto da temporada sem o Thales. O Thales ainda é peça fundamental. Aí nós vamos falar lá naquele assunto da gestão mais tarde. Mas legal. O Liverpool fez mais uma sondagem hoje, né? Com certeza ele sai. Mas vamos lá pro Neto, né? O Neto Isso, fala aí Borges. sua opinião sobre o Neto Borges. O Neto Borges foi o lateral que fechou com o Vasco, mas já está em viagem, indo para o Rio de Janeiro, vindo para o Brasil. Mandar um abraço para o Mauro Bremer, nosso grande amigo Mauro, que entrou na live aí também. O Neto, talvez esses três, o mais questionado. Eu não sei se você teve essa percepção. Dos três, eu acho que ele chega com mais desconfiança. Acho que o Carlinhos vem com moral, o Guilherme Paredes também vem dentro de uma certa moral. Já o Neto, eu vi uma certa divisão, onde as pessoas falam o seguinte, ele é um jogador que se destacou em Santa Catarina, jogando no Tubarão, né? Teve passagem no início, ele é baiano, teve passagem no time de Sergipe, parece que no Boca Juniors de Sergipe também, depois no Tubarão, depois de um destaque em um jogo treino, onde ele fez um gol e deu uma assistência, ele foi levado para jogar fora do país, né, no campeonato sueco, e lá ele se destacou em 2018 como o melhor lateral eleito aí da seleção do campeonato, com algumas assistências. Eu vi alguns treinadores falando que ele tem uma deficiência na marcação, que talvez esse tempo dele na Europa aperfeiçoou esse fundamento, que hoje ele possa estar mais maduro e ter aprimorado a situação defensivamente, porque o Henrique, a gente critica muito ele por ele não ser um jogador bom ofensivamente. Então, esse Neto vem com essa desconfiança a respeito dessa situação de provavelmente ele não ser um jogador tão diferenciado a ponto de chegar para ser titular. O medo que a torcida tem é de que chegue um jogador para disputar a vaga com o Henrique. Então, isso seria o cúmulo, você trazer um outro Henrique. Vamos ver, agora já fechou, vamos esperar chegar, vamos ver se o jogador ele melhorou defensivamente, porque ofensivamente parece que é um bom jogador. Então, aí, o Fontes, funciona da seguinte forma. Em relação ao esquema tático do Ramon, o Henrique hoje ele está sendo utilizado para recomposição defensiva, né? Então, o Ramon ele vai tentar mudar isso. Então, vai chegar a determinados momentos do jogo porque, por exemplo, quando você coloca o Henrique para jogar na recomposição, o Vasco está atacando num 3-4-3. Só que vai chegar um determinado momento da partida que a gente vai precisar fazer um 4-4-2. E aí você joga com os dois laterais. Mesmo que você recue o Bastos ou qualquer primeiro volante para cobrir, porque o nosso lateral direito é o Pikachu e ele provavelmente ele vai jogar adiantado, mas quando você joga no 4-4-2, eu preciso de um lateral que faça também um processo de transição com o ataque. E o Ramon está evitando que o Henrique faça isso para que a gente não tenha essas surpresas que a gente tem com o futebol do Henrique, né? E aí eu procurei um pouco saber em relação ao Neto Borges
O Neto Borges, ele tem uma dificuldadezinha de entendimento, de posicionamento em relação a essas táticas. Às vezes você coloca ele de lateral para ajudar na recomposição ali, que é o que o Henrique está fazendo hoje em relação ao Castan, e você vai pegar os jogos do Neto Borges e ele, de repente, ele já está lá no meio da área, ou ele está um pouco avançado, marcando o atacante, o meio de campo ali, então ele meio que está perdido. Então isso é uma questão que a gente precisa prestar atenção em relação ao posicionamento. Então a primeira dificuldade que eu vejo no Neto Borges, já que o Vasco hoje está jogando muito mais taticamente do que o normal, está em relação da obediência tática dele. Porém, aquilo que eu falo, o Ramon, ele trabalha muito essa obediência tática com o jogador. E já que a gente está precisando de um lateral para ir avançando, os cruzamentos dele são mais, digamos assim, ajudam mais o ataque, entendeu? Ele tem um cruzamento bom. E outra coisa, ele é um lateral maior do que o Henrique. Ele tem 1,86 m de altura. Então, trabalhar ele, né, tanto na bola alta defensiva quanto na ofensiva, a gente já ganha uma outra situação de jogo. Então eu acredito muito que o Neto Borges ele não venha para ser um titular absoluto, porque eu acho que com o time do Ramon a gente não vai ter titulares, a gente vai ter jogadores necessários para os respectivos esquemas táticos, beleza? E aí, dessa forma, a gente tem que entender que o trabalho do Ramon vai ser essencial para a gente entender a posição dos jogadores que estão vindo. Então, eu acho assim, tem muita gente depositando esperança no Neto Borges pelo fato mais de não gostar do Henrique do que da qualidade do jogador. Então, por isso eu acho que está rolando essa divisão dentre os três, talvez o mais questionado. Você vê aí o Mauro Bremer mesmo falou, futebol de Santa Catarina não é parâmetro, porém é uma boa aposta. Então, a gente tem que deixar chegar para ver se realmente foi um acerto, é como você falou, não tem como você ter 100% quando você faz uma contratação. É lógico que hoje as contratações no Vasco, elas são feitas dentro de um planejamento e com certeza foram analisados todas essas possibilidades que você acabou de falar aí, por isso que ele foi chamado. Eu acho que é interessante o Neto Borges para uma saída melhor também pelo lado esquerdo. Thiago, qualquer coisa você faz um X aí com a mão, tá? Pra quê? Porque a galera tá falando que você tá tomando esporro da patroa aí, ao vivo. Qualquer coisa, você faz um X com a mão aí. Não, ela não tá nem em casa. Na verdade é meu filho, porque tinha alguém me chamando na porta. Eu falei que agora não tem como atender. Só daqui uns 30 minutos, se voltar, eu atendo. Não, então beleza. É isso, cara. Vamos seguindo aí. Não, o Baianite mandou uma pergunta aí, ó. O que vocês acham do Neto Borges não saber marcar? A gente falou sobre tudo isso aí agora, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que a questão da marcação dele... O Mauro já não gosta de uma zoação, né? Você botou esse negócio do X aí, ele já morreu ali. Mas então, as nossas lives tem que ser também um pouco de descontração também, porque a galera gosta dessa situação. E o pessoal tá perguntando para você aí, ô Fontes, se o Guarim pode voltar, o que você acha aí? Então, a gente falou isso no início da live, né? Eu acho que essa situação da torcida do Vasco com relação à capa deve ter chamado a atenção dele novamente. Ele sabe da força da torcida do Vasco, ele tem um carinho imenso pelo Vasco da Gama. O presidente deu ultimato, foi chamado para rescindir o contrato e agora estão falando que provavelmente até sábado ele deve estar voltando. Vamos ver aí se isso é fake news ou se de repente ele resolveu voltar, abraçar a causa de novo. Eu acho que é um jogador importante, como a gente falou no início da live. Isso aí. E só para o pessoal entender o que a gente está falando, não é que é um jogador emprestado que não sabe marcar. Ele tem dificuldade no posicionamento. Então eu acredito que hoje a gente tem dois potenciais aí. A gente tem o Henrique, que tem um potencial enorme na parte defensiva, e a gente tem o Neto Borges, que tem um potencial enorme na parte ofensiva. Então a gente pode tentar fazer uma transição desses dois e que os dois se completem. Lembrando que o time do Ramon, ele tem jogadores específicos para um determinado momento do jogo. O Henrique seria para o 3-4-3 e o Neto Borges seria para o famoso 4-4-2, tá?
Perfeito. Tranquilo? Então, o próximo tópico nosso é o Brasileirão, time para estreia. O que você espera desse time? Pois esse tópico é interessante. O Vasco pega o Sport quinta-feira. A gente tem um problema do Vinícius, que sentiu a virilha e provavelmente não vai estar dentro de campo, porque é uma lesão complicada, chata. Acho que tem que preservar o jogador. Ele é muito habilidoso e rápido. De repente, pode agravar uma lesão se não deixar que ela cure completamente. Então, o Ramon, se ele for montar esse time da forma que ele vem montando, a gente vai precisar de um jogador do lado direito ali para substituir o Vinícius. E vamos ver esse meio agora, porque vai chegar o Benítez, deve voltar. O Castan volta para a zaga. O Andrei é titular absoluto hoje desse time do Ramon Menezes. O Andrei, Cano e Castan ali, acho que são intocáveis, né? Então, se eu for falar assim, vou falar o time que o Ramon deve colocar para encarar o Sport na quinta-feira. Ele vai jogar no 4-3-3, ele vai jogar com 2 atacantes abertos. Para mim, um lado o Thales, o outro lado deve ser ou o Paredes ou o Gabriel Peck. Provavelmente pela experiência e por uma estreia no Campeonato Brasileiro, o Gabriel Peck. No meio de campo ele deve armar, vou começar de trás, tem o goleiro Fernando Miguel. Na zaga ele vai colocar o Castanho e o Ricardo, embora eu acho que deveria colocar o Castanho e o Ulisses, que é da posição. O Ricardo, para mim, tem que ser um suplente ali do Castanho. São vários jogos, já expliquei isso até em algumas lives. Acho que vai ser uma carga muito pesada para o Castanho. O Ricardo ali ia manter esse lado esquerdo em alto nível. Do lado, na lateral esquerda, o Henrique, ele entra com o Pikachu, no meio o Andrei, provavelmente o Benítez, né? O Benítez e o Felipe Bastos, porque o Ramon, ele não vai, depois de usar o Felipe Bastos nesses jogos todos, deixar ele de fora do jogo contra o Sport. Se eu não me engano, o Felipe Bastos jogou no Sport, não jogou? Jogou. Então tem além do ex aí também, né? Então ele vai entrar com Andrei, Felipe Bastos e o Benítez, Thales, aqui do lado o Paredes e o atacante Cano. Então a gente vai poder ver um trio aí contra o Sport. Thales, Parede e Cano na torcida para que esse time aí ganhe do Sport, que a gente possa abrir 3 pontos, ter tranquilidade para começar o Campeonato Brasileiro. Bom, então, assim, o que eu observei dos amistosos, né, a galera até acha engraçado quando eu falo, né, a era Ramon no Vasco, né, que temos aí 4 jogos, né, 4 ou 5 jogos, se eu não me engano. Então, assim, eu observei, Fontes, que dentro de São Januário, ele tem 2 propostas de jogo. Quando o Vasco estiver atacando, ele ataca no 3-4-3, com o Henrique na defensiva, o Pikachu liberado para atuar no meio de campo, indo mais para a direita, no caso ele atuaria com o Vinícius, mas nesse caso eu acho que ele vai entrar com Paredes, porque já está no bid, então eu acredito que o Paredes vá fazer essa estreia. E aí no meio de campo, os 2 volantes são o Andrei e o Bastos, porque o Bastos vai cobrir a subida, né, do Pikachu. E aí eu tenho o trabalho do Benítez, certo? Fazendo essa meiuca aí. Passa a saber se ele já vai entrar com o Bruno César ou com o Gabriel Peck atuando ali no meio, para fazer um revezamento com o Paredes, entendeu? Porque eu não sei como é que está o encaixe do Paredes no esquema tático do Ramon. E tem o Thales e o Cano. Então o Vasco vai fazer no ataque um 3-4-3 e na hora de defender ele vai fazer um 5-4-1. Que aí você recua tanto o Thales para fazer marcação em cima dos atacantes da saída de bola ali, dos defensores, junto com Paredes, fazer uma pressão alta, né? Digamos assim, fazer uma marcação mais aguda, uma marcação mais elevada e tirando o espaço do outro time. O Ramon é um jogador... Então seria 4-5-1, não? Oi? 4-5-1, então você falou 5-4-1. Isso, seria 4-5-1. 4-5-1, desculpa, isso. Porque ele recua e aí, aqui os atacantes até o meio e faz uma linha de 5. Realmente, 4-5-1. Isso aí. E aí o que acontece? Eu percebo muito que o Ramon, ele sabe jogar com a bola e sem a bola. Ele vai querer ter o maior domínio desse espaço de jogo. E sobre o Sport, que eu fiquei apurando, né, o Sport ele não vem apresentando um futebol lá, essas coisas, não. Ele voltou a treinar tem pouco tempo, entendeu? E tem também essa relação assim de
do Ramon querer propor muito jogo dentro de casa, entendeu? E a galera toda tá perguntando aí pra gente sobre o Breno. E aí você que teve lá mais próximo, chegou a conversar com o presidente, né? Você tem uma coisa a dizer sobre o Breno? É possível que ele estreie? Qual a sua opinião sobre isso daí? Cara, na verdade, o que se fala no Vasco da Gama é sobre o perigo, porque você lembra que aquele jogador que ficou, que fez uma cirurgia, que era do Botafogo, Eu lembro, Marcelo Matos. Marcelo Matos. E ficou um tempão no Vasco, depois voltou e o Rildo, num treino, quase quebrou a perna dele. E ficou outro tempo parado e o Vasco pagando tratamento, salários. O Vasco está com medo imenso de agora, no fim do contrato, porque vence em dezembro, tanto o contrato do Breno, agora não sei se o do Ramon, mas estão para vencer, de colocar os jogadores em campo, mesmo que o Breno esteja fino, esteja já trabalhando com bola, muita gente elogiando. O medo é de que um jogador pesado, alto, fez cirurgia nos 2 joelhos, entra no Campeonato Brasileiro, toma uma pancada, aí o Vasco vai ter que pagar todo o tratamento, salário, então eu acho muito difícil o Vasco contar com o Breno e com o Ramon. O Ramon descartado completamente, até com a contratação desse jogador Neto, né, Neto Borges. Então você tem já bastante lateral esquerdo, e o Breno também, eu acho que talvez dos dois o Breno ainda tenha uma oportunidade de um jogo ou outro, mas acho meio difícil ter uma sequência. Vou mandar um abraço aí pro nosso amigo Vasco Colômbia. Aí, o Vasco Colômbia tá dizendo que tá chegando, ó. Então eu tô falando, não descartem aí o Guarim no nosso time, hein? Não descartem. Pode ser que até sexta-feira a gente tenha uma surpresa. A gente estava aí meio até preocupados com a situação do Vasco ter enfraquecido seu setor de meio de campo, então você vê chegando o Carlinhos e o Guarim, graças a Deus que a gente vai ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Isso aí, a Luana tá aí também presente, ó. Fala, meus queridões, um abraço pra Luana, tá aí também na live nos assistindo, entendeu? E aí, cara, eu acredito que o Vasco vai fazer uma boa estreia, ô Fontes, eu acredito muito nesse time, entendeu? Eu tenho muita expectativa no trabalho do Ramon, acredito muito que ele vai fazer uma excelente estreia aí com o nosso Vasco. E vamos para cima, beleza? Eu acho que tem uns problemas, mas o Sport não é um abraço para Luana, um beijão. Luana que é ela e a... Ô, rapaz, eu tô parecendo velho. Tá. Parece que é a Bruna. Ela é a Bruna ali das Minas da Colina, faz um trabalho excepcional aí falando de Vasco. Então, um grande abraço aí para elas, que já são aí top de linha aqui no Instagram. Eu tô chegando agora. Isso aí. De minha parte, uma boa noite. Grande abraço a todos que participaram. Valeu mesmo. Fala as suas redes sociais aí pra galera te seguir aí, Fontes. Thiago Fontes, lá, o Vascaíno do Cerrado, no YouTube e aqui no Instagram, se você puder seguir, Vascaíno do Cerrado também. Não, beleza. Bom, galera, esse é o projeto Isso o Vasco Não Te Responde. Preciso da contribuição de vocês. Vão mandando ideias aí de pautas, de perguntas e tal. A gente vai abrir essas perguntas, essas participações de vocês. Então a gente espera interagir com vocês aqui semanalmente. Então já fica o convite para a próxima quinta-feira, no horário 19 horas de Brasília, com o Vascaíno do Cerrado, né? E comigo aqui, Tiagão. E eu gostaria de convidar você para assistir agora, daqui a pouco. Nós vamos ter uma live importantíssima de entrevista com o candidato à presidência, Luiz Manuel Fernandes, certo? E hoje ainda tem ainda, ô Fontes, ainda tem ainda o Corujão, tá? Lá no canal da Torcida Vascaíno. Eu vou estar lá com ele junto com o Cassiano, tá? Da Sempre Vasco. A gente vai estar lá batendo um papo sobre futebol e tudo. Então vai ter maneiro. Hoje o dia, a noite promete. Então, galera, muito obrigado por vocês estarem acompanhando esse novo projeto nosso aqui. E a Vasco TV agora às 8 horas também. Assistam a Vasco hoje TV, tem live com o Pikachu, né? Vai estar respondendo as perguntas dos torcedores lá. Se inscrevam na Vasco TV, compartilhem com seus amigos lá, curtam todos os vídeos e dê aquela moral para a Vasco TV. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, assistindo essa live. Obrigado pelos nossos amigos que estiveram presentes aí. Mandar um abraço para todo mundo que estava aí no chat, nos comentários, acompanhando com a gente. Me sigam nas redes sociais aí. Fiquem com Deus e uma excelente noite para todos aí. Valeu, moçada!
Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.